Pensou em piscinas na região dos lagos? Lembrou Flavan, 45 anos de tradição. Mobília para piscinas, filtros, bombas, material e acessórios de limpeza também para sauna, hidromassagem e ainda aquecimento solar. Atendemos de segunda a sábado em novo endereço, agora na rua João Pessoa, 275, Vila Nova, Cabo Frio. Entregamos em toda a região dos lagos. Flavan, telefone 2643-3931. Essa casa é sua, essa casa do Chico, Chico Parafuso. Não fique confuso, Chico Parafuso. Inox, ferramentas, material de segurança, ferragens e conexões. O Chico você já conhece, pode confiar. Entre a casa é sua, você vai se amarrar. Essa casa é sua, essa casa do Chico, Chico Parafuso. Não fique confuso, Chico Parafuso. Tonimac, locação, venda e conserto de andaimes e ferramentas elétricas. Estamos localizados nas Palmeiras, na Rua José de Domes 144 e também no Jardim Esperança, na Estrada Velha de Búzios 202, em frente ao ginásio poliesportivo. Nossos telefones 2643-0971 97402-0566. Um grande abraço do amigo Tony. Fala pessoal, aqui é o Felipe do portal tudopraobra.com e agora de volta com o programa Tudo Pra Obra na TV, na Jovem TV, às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Então fiquem ligados, tem muita coisa legal vindo por aí, entrevista com engenheiros, arquitetos, profissionais da área. E para você que não conhece o portal, visita lá tudopraobra.com, você vai encontrar os melhores profissionais, os melhores fornecedores para sua obra. Então é isso aí, pessoal. Nesse primeiro programa vamos rever uma entrevista sensacional que eu fiz com a arquiteta Renata Millen, muito conhecida, referência em Cabo Frio. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre a história da Renata, a história da profissão dela, um pouquinho sobre a arquitetura, a importância de contratar um arquiteto para sua obra. Então é isso aí, vamos assistir a entrevista com a arquiteta Renata Millen. Olá pessoal, eu sou o Felipe Dalmas e esse é o programa Tudo Pra Obra na TV. O programa especializado em construção e decoração. No programa de hoje nós vamos falar sobre a profissão de arquiteto e a importância de contratar um profissional adequado para a sua obra. E para isso nós convidamos a arquiteta Renata Millen, de Cabo Frio. Renata, obrigado por ter aceitado o convite para a nossa entrevista e para começar eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sua profissão de arquiteto, sobre a sua história. Felipe, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. É um prazer falar sobre a minha profissão, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho 21 anos de formada, dentre os quais 20 em Cabo Frio, atuando como profissional arquiteta. Hoje especializada mais em design de interiores, mas ainda atuando enquanto arquiteta. E trabalhando muito aqui na região. Graças a Deus, oportunidades não faltaram, até com o Felipe. Eu que fiz a obra da casa dele. Não é? E foi um prazer enorme. E acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema de hoje, porque exercício legal da profissão e os benefícios de contratar um bom profissional para a execução da sua obra é fundamental para que você tenha bons resultados. É interessante você tocar nesse assunto, que parece que é um problema da região, né? Pessoas não qualificadas e profissionais não formados fazendo obra. Como é isso? E quais são as consequências de obras realizadas por profissionais não qualificados?
Olha, Felipe, isso na nossa região é bastante grave mesmo. Assim, a gente tem em Cabo Frio várias empresas, empreiteiras inclusive, trabalhando sem um profissional contratado para cuidar da obra, sem um profissional registrado cuidando de fato da obra. Porque uma coisa muito grave que acontece demais por aqui são empreiteiros que não têm nenhum tipo de formação e, infelizmente, tem colegas inconsequentes e irresponsáveis que assinam obras por essas pessoas. Isso a gente chama de prostituição da nossa profissão. Ou seja, você assina a obra de um colega, que é um empreiteiro, que não tem nenhuma formação, para que ele possa executar. Bota a placa na frente da obra, como se existisse realmente, de fato, um arquiteto ou um engenheiro acompanhando essa obra, que são pessoas que, de fato, são qualificadas. E esses arquitetos e engenheiros sequer passam por lá. E é uma responsabilidade, assim, tamanha, porque 1 milhão de coisas podem acontecer numa obra, um traço de concreto mal feito, acidentes de todo tipo, e fiscalização de obra é uma coisa muito séria que deveria acontecer com mais seriedade. Infelizmente, a gente tem casos dantescos para falar. Se a gente fosse falar aqui, a gente teria que ter horas de programa, mas é todo tipo de irresponsabilidade que a gente vê acontecendo por aí. E para o cliente é realmente péssimo, é uma péssima ideia trabalhar com profissionais que não estejam habilitados. Para que a gente entenda melhor quais são as principais diferenças. É claro que tem uma questão de segurança, tem uma questão jurídica até, que envolve, né, contratar um profissional adequado, mas para o cliente, para aquele que contrata, na prática, no dia a dia, o que um profissional de arquitetura pode trazer para ele de vantagens para a sua obra, em termos de custo, principalmente, né, em termos de qualidade da obra? Olha só, Felipe, o que acontece? Primeiro que, quando a gente fala em construção civil, hoje a gente está falando em números altos. Construir uma casa não é barato. A gente sabe disso, a gente tem esse conhecimento. Material é caro, mão de obra é cara, e um profissional é caro. Vamos lá. O que eu estou falando caro? É a sua casa. E aí você pega um projeto, vamos supor, a gente estava falando até sobre isso aqui antes de começar a gravação. Você pega um projeto de internet, compra um terreno e quer fazer aquele projeto e dá para um empreiteiro que nunca estudou executar um projeto que você copiou da internet e jogar lá naquele terreno. Primeiro, você não sabe nem se a taxa de ocupação está adequada, se ela é aquela taxa de ocupação que a prefeitura permite construir naquele local. Segundo, aquela planta foi feita por uma pessoa que não conhece o seu terreno. Então, ele não estudou ventilação, ele não estudou principais ventos, ele não estudou iluminação, ele não estudou a incidência solar nesse terreno, ele não estudou absolutamente nada. Ele não sabe nem do que se trata, a pessoa que botou aquela planta na internet. Ele desconhece. E você foi ali, copiou aquela planta e botou no seu terreno. Você não vai ter os benefícios de um profissional. Porque quando a gente é contratado para fazer uma casa, por exemplo, construir uma casa ou um prédio, ou seja lá o que for que você queira construir, um edifício comercial, a primeira coisa, o mais básico que um arquiteto faz é estudar a incidência solar naquele terreno. Porque a incidência de sol da tarde, ela prejudica, porque é muito quente, e aí a gente tem que ver aberturas de vãos, aí você vai botar um vidro, uma folha de vidro virada para uma fachada de sol, teu consumo de ar-condicionado vai explodir. Então, assim, existem coisas muito básicas para nós e que essas pessoas que não têm formação desconhecem. Como eu falei quando me apresentei, eu tenho 21 anos de formada, tenho pós-graduação, faço todos os cursos do setor, visito todas as feiras e, eventualmente, claro que eu luto contra, ainda cometo erros. Você imagina uma pessoa que nunca estudou. Então, assim, a chance dele cometer erros no seu projeto é inimaginável. Eu faço muita decoração, então eu pego projetos construídos para decorar. O que eu vejo de erros, assim, nossa, que eu falo, meu Deus do céu. E dá pena do proprietário da residência, porque eu acho o seguinte, ele juntou aquele dinheiro, às vezes, de uma vida toda de trabalho, para comprar um terreno, para construir uma casa, para dar na mão de um irresponsável que não conhece o mínimo de projeto, o mínimo de conceito, o mínimo de nada para construir a sua casa. E aí é dinheiro jogado no ralo, porque aí, assim, um monte de coisas que podem acontecer durante a sua construção e que realmente não é nenhuma questão de trazer benefícios, é de malefícios mesmo, sem contar de segurança no trabalho, né? Se a gente nem entrar nesse mérito.
mérito de material de segurança de trabalho na obra, de controle de seus funcionários, de trabalhar com segurança. Isso é o básico para nós profissionais e que eles desconhecem essas regras totalmente. Então, uma coisa que eu acho importantíssimo é a consciência do consumidor, porque sempre vão existir as pessoas para burlar a lei. E aí a gente exige que os nossos governantes e políticos não se corrompam. Mas aí a gente se corrompe na hora de construir a nossa casa, contratando um profissional que não é habilitado, contratando um canetinha para assinar a minha obra, e a gente corrompe toda a sociedade da nossa forma. Então a gente tem que fazer o certo, até para mostrar para os nossos filhos que nós fazemos as coisas certas, da maneira certa, para a gente melhorar esse país, né, Felipe? Interessante que você citou dinheiro, né? E é claro que numa obra os custos são muito altos. E as pessoas não contratam um arquiteto, talvez por acreditar que vai ser, né, vai ser um custo desnecessário, vai ser um custo maior para a obra. E, na verdade, não é assim, né? Gostaria que você falasse para a gente mais exemplos de casos concretos que coisas poderiam ter sido economizadas, que você viu na tua experiência, e não foram devido à falta de contratação de um profissional. E você chegou lá e viu, pô, isso aqui poderia ter sido feito de forma mais barata, mais adequada, se ele tivesse se preocupado com a contratação de um arquiteto. Então, é aquela coisa do barato que sai caro, né? O barato que sai caro, a gente tem visto assim com muita frequência. Como eu tenho feito um trabalho maior na parte de decoração de interiores, eu entro muito em casas já construídas, prontas para decorar. E assim, eu tenho vontade de chorar. Às vezes eu olho para o cliente e falo, meu Deus, a pessoa, né, aquela coisa da vida toda dela, juntou aquele dinheiro para fazer aquela casa e chegou lá, assim, erros graxos, assim, erros básicos, assim, tipo já porta do banheiro abrindo no meio da sala, coisas dessas coisas. Eu falo, meu Deus, quem foi essa pessoa? Aí depois eu vou descobrir. Eu já peguei um caso, Felipe, que o cliente desenhou a planta da casa e deu para o cara fazer. E teve um profissional louco, irresponsável, que assinou essa planta para que ele pudesse construir, porque ele não ia conseguir construir através da fiscalização de prefeitura e dos conselhos, as entidades de classe, ele não ia conseguir construir. Ele fez a planta e ele conseguiu um cara para assinar para ele e eu cheguei, foi essa casa que o banheiro abria de frente para a sala de jantar. Eu falei, rapaz, como é que vai funcionar isso? Tua visita vai estar sentada jantando e o outro vai estar dando descarga na cara dele, assim, nesse nível de erro. Isso eu estou falando de situações constrangedoras. Eu não estou nem entrando no mérito do gasto. Outra casa que eu peguei, o cliente gastou uma fortuna com rodapé preto absoluto de granito. Rodapé preto absoluto é caro e a gente encheu a parede dele de armários, ou seja, ele gastou uma grana preta de rodapé de um granito caríssimo em paredes que iam ser cobertas por painéis, por home theater da sala, a outra sofá. Quer dizer, um profissional, quando você contrata esse profissional e ele pega a sua obra do começo até o fim, ele sabe aonde ele vai gastar o dinheiro, ele sabe a relação custo-benefício de cada coisa. Ele vai te orientar para que você gaste nas coisas certas. Ele vai dizer para você, por exemplo, hoje a gente estuda design universal. O que é isso? É uma casa, como eu estava te explicando, né? É uma casa que ela atende a todo tipo de pessoa. E aí eu não estou falando só sobre portadores de necessidades especiais. Eu estou falando de terceira idade, eu estou falando de cego, de surdo, de mudo, de pessoas que não têm um braço, não têm outro braço, não têm uma perna, não têm outra perna. Isso se chama design universal. O certo é um arquiteto e um profissional que hoje a gente está estudando isso, fazer a casa nessa linha. Um profissional que não estudou, jamais ele vai fazer. E aí você constrói a casa para a sua vida. Porque você não constrói uma casa, a não ser que você seja um investidor, que vai vender ela daqui a 2 anos, fazer outra e tal, você constrói a casa para ficar minimamente, uns 10 anos no mínimo ali naquela casa. E aí você tem que lembrar que você envelhece. Que daqui a um tempo você pode precisar, sim, de uma barra de chuveiro, porque atualmente os casos a gente tem estudado isso. Os casos de labirintite começam com 40 anos. Então, assim, uma barra de chuveiro é excelente para qualquer idade. Até para quando você vai dar banho no seu filho, ter uma barra de chuveiro. Você ter corrimão nos 2 lados da escada é fundamental, porque você pode receber uma visita que não tenha um dos braços, e aí
como é que ele vai segurar no lado que ele não tem o braço? Então, assim, isso se chama design universal, a gente está estudando, e você nunca vai ter isso na sua casa se você não contratar um profissional especializado. E aí a gente está falando de 1 milhão de coisas, Felipe, variáveis. Eu estou falando de iluminação. Se você tiver as janelas da sua casa, as aberturas da sua casa, de forma conceitual, muito bem concebidas, você vai economizar em energia. Se você tiver as janelas abertas na posição correta, você pode fazer ventilação cruzada, você vai economizar em ar-condicionado. Você tiver o tipo certo de janela para a tua casa, você pode ter básculas que vão ventilar durante todo o dia, sem você precisar ligar ar-condicionado. Hoje é comprovado cientificamente que casas com pátio interno, elas têm 2 a 3 graus a menos do que o exterior. Ou seja, são coisas que você estuda para fazer. São benefícios que você traz para o seu cliente a curto, médio e longo prazo. Porque você vai economizar a conta de luz dele, você vai economizar no gasto de energia, você já vai fazer uma casa prevendo que, posteriormente, a pessoa possa fazer um recolhimento de energia solar. Você vai prever que a pessoa possa ter, por exemplo, um filtro de renovação de água dentro da sua própria residência, porque hoje a gente já tem esse nível de tecnologia. Então, assim, aproveitamento de água cinza, que a gente fala, que é uma reutilização de água potável, água utilizada. Então, você tem uma série de benefícios. Se eu for listar aqui, eu vou ficar falando sem parar, de contratar um bom profissional, sem falar sobre os riscos que você corre de contratar uma pessoa que não esteja habilitado. É isso aí, pessoal. A gente volta daqui a pouco, então, com esse bate-papo com a Renata. Fica ligado que ainda tem muita coisa interessante. Pensou em piscinas na região dos lagos? Lembrou Flavan, 45 anos de tradição. Mobília para piscinas, filtros, bombas, material e acessórios de limpeza também para sauna, hidromassagem e ainda aquecimento solar. Atendemos de segunda a sábado em novo endereço, agora na Rua João Pessoa, 275, Vila Nova, Cabo Frio. Entregamos em toda a região dos lagos. Flavan, telefone 2643-3931. Essa casa é sua, essa casa do Chico, Chico Parafuso. Não fique confuso, Chico Parafuso. Inox, ferramentas, material de segurança, ferragens e conexões. O Chico você já conhece, pode confiar. Entre a casa é sua, você vai se amarrar. Essa casa é sua, essa casa do Chico, Chico
Chico Parafuso, não fique confuso, Chico Parafuso. Tonimac, locação, venda e conserto de andaimes e ferramentas elétricas. Estamos localizados nas Palmeiras, na Rua José de Dome 144 e também no Jardim Esperança, na Estrada Velha de Búzios 202, em frente ao ginásio poliesportivo. Nossos telefones 2643-0971 97402-0566. Um grande abraço do amigo Tony. Estamos de volta com o programa Tudo para Obra na TV, conversando com a arquiteta Renata Milha, em Cabo Frio, sobre a importância da contratação de um profissional adequado para a sua obra. No quadro anterior, nós vimos questões legais, questões de custo, do envolvimento de um profissional adequado, de um arquiteto, na construção da sua casa. Nesse quadro agora, nós vamos falar sobre o interior da sua casa, sobre a decoração. Renata, falando um pouquinho agora sobre a importância do arquiteto para a parte interna da casa, fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a sua experiência nessa área de design de interiores e as vantagens para a contratação de um profissional especializado realmente nessa área. Felipe, continuando, de novo, na nossa cidade a gente tem esse problema. Porque, assim, a pessoa baixa um software de decoração, ela já se auto-intitula decoradora ou designer, enfim. Isso é muito complicado. Acho que também na mesma linha de complicação. Talvez não tão com prejuízos legais, mas prejuízos de resultado. Eu já peguei assim, várias situações que eu fui contratada para consertar lambanças das mais diversas. Assim, porque a pessoa não tem formação, nunca estudou medida geral de composição, nunca estudou circulação, nunca estudou conceito básico, cores, né? Que a gente estava falando sobre isso. O que acontece hoje? É comprovado, isso não é superstição, não é nada disso. Hoje é comprovado, a física quântica comprova a interferência dos comprimentos de onda das cores no nosso cérebro. Enquanto estimulantes, enquanto relaxantes, enquanto neutros, enquanto qualquer linha de trabalho, dependendo da cor que você está utilizando. Então, veja o nível de responsabilidade que você tem. Eu já cometi esse erro e vou citar o meu erro, porque eu posso citar porque foi dentro da minha própria casa. A minha filha nasceu e eu pintei o quarto de amarelo. Porque eu, enquanto arquiteta, jamais queria pintar de rosa ou azul, porque era muito básico, né? Então, vamos lá, a arquiteta vai pintar de amarelo. E a minha filha, até os 2 anos de idade, nunca dormiu uma noite inteira. Nunca. Ela nunca conseguiu dormir uma noite inteira. Eu achava estranho que eu botava ela no meu quarto, ela dormia. E aí as pessoas falavam assim, é a cama da mãe. Mas eu sentia que ela lutava para dormir no quarto dela e não conseguia. E depois, quando eu comecei a fazer os primeiros cursos sobre psicodinâmica das cores, a interferência no nosso cérebro, eu me senti, imagina, culpadérrima, né? Porque, tadinha da minha filha, o que eu fiz com essa criança? Então, o que acontece? Hoje, a gente sabe que a cor, ela pode ajudar no teu comércio, ela pode destruir o teu comércio, ela pode te ajudar para fazer tarefas, executar tarefas. Você pode ter uma cor que estimula a concentração, uma cor que faz com que você não durma, uma cor que faça você relaxar. E aí vai depender da atividade que você vai exercer naquele cômodo. A pessoa que não estudou isso, ela não tem a menor ideia. Ela sai jogando qualquer cor, está na moda, é a cor do ano da fábrica de tintas, ela coloca lá sem nenhuma responsabilidade. E ela não sabe o nível de responsabilidade que ela tem. A gente estava falando também aqui sobre os revestimentos. Hoje a gente estuda em design universal sobre os revestimentos lisos. Os revestimentos polidos são fantásticos, mas eles têm que ser muito bem utilizados, por conta de escorregar. Então, numa casa de uma pessoa de terceira idade, você jamais pode colocar piso polido, principalmente no banheiro, porque acidentes graves acontecem. Então, hoje, as grandes marcas do mercado da construção civil, no Brasil e no exterior, elas têm a mesma versão, o mesmo piso, exatamente da mesma cor, polido, acetinado e antiderrapante, para você poder colocar dentro do box, fora do box,
e em áreas que você não tem água. Então, você tem que ter essa autonomia de poder tomar esse tipo de resolução. Você hoje colocar um piso polido dentro de um box, você pode causar um acidente seríssimo no seu cliente. Ele pode escorregar, bater a cabeça no blindex, enfim. Você tem que ter muito cuidado. Tipos de vidro que você usa, vidros laminados de segurança, vidros temperados, você tem que saber qual vidro exatamente você pode colocar. Eu já cheguei numa casa que tinha uma criança pequena engatinhando, em que a mesa da sala era triangular, bicuda de vidro. Eu falei, gente, essa criança vai bater com essa cabeça, vai bater com a cabeça nessa mesa o tempo inteiro. E não deu outra. Quando eu perguntei para a mãe, eu falei, essa criança já bateu o cabelo? E ela vive batendo. Eu falei, vai bater. São erros que a gente não pode cometer. E aí um bom profissional, quando ele vai na sua residência, ele vai estudar quais são as pessoas que vivem naquele ambiente, para que aquele ambiente é utilizado, o que vocês fazem naquele ambiente. Ele vai, inclusive, entrar um pouco na sua... na sua vida, vai perguntar, vocês assistem TV no quarto? Vocês não assistem? Vocês utilizam o banheiro casal juntos? Não utilizam? Precisa de 2 cubas? Não precisa? Você entra nesse nível de detalhe para que você faça um projeto que realmente esteja adequado à utilização daquelas pessoas. A gente tem que fazer um projeto que a pessoa utilize sem perceber e, assim, não é que a pessoa precisa estar elogiando o trabalho o tempo todo. Se ela não lembrar que o arquiteto fez, já está ótimo. Porque quando está ruim, ela lembra o tempo todo. Quando está ruim, ela fala, meu Deus, essa torneira que o arquiteto colocou aqui, eu detesto a torneira. Ou então, eu detesto esse piso, ou eu detesto... Então, se ele não tocar no nome do arquiteto, nunca mais na vida já foi um bom projeto. Porque ele não vai lembrar, porque não tem nenhum erro acontecendo e perturbando a vida dele. É interessante, quando a gente fala em design de interiores, o que vem na cabeça, a princípio, é beleza. Mas não é só beleza, é segurança, né? É conforto, a questão das cores que você falou. Uma coisa interessante sobre as cores é que eu descobri na prática que a cor da parede não necessariamente é a mesma cor da iluminação. O quarto do meu filho é azul. E aí eu falei assim, eu vou colocar a luz azul para ele dormir. Não dormiu, porque a luz azul não é adequada para dormir. Então a luz da iluminação tem que ser diferente da luz da parede. E é interessante essa ciência do design de interiores como muito mais do que simplesmente uma decoração, uma beleza, né? É pensar nisso de forma muito mais profunda, muito mais detalhada, né? Na verdade, quando a pessoa procura um decorador, na maior parte das vezes a pessoa está procurando um resultado estético. Na maior parte das vezes. Mas a gente acaba agregando muito valor. Porque, por exemplo, aí vamos para os erros, né? Hoje, em luminotécnica, a gente entende que a iluminação adequada não é excessiva. As pessoas confundem. Acham que vão contratar um light designer e que vai ter 50 milhões de lâmpadas. Não. Vai ser iluminado o que precisa ser iluminado. Nós temos aqui uma mesa de trabalho e uma iluminação extensiva em cima dessa mesa, que é uma mesa de trabalho. Eu não preciso iluminar o resto. O que eu quero iluminar no resto? Eu quero iluminar para valorizar o meu armário? Eu ilumino o armário. Eu quero valorizar um elemento decorativo que eu tenho naquele canto? Eu ilumino. Então, hoje, a gente entende que um bom projeto de luminotécnica, ele trabalha luz e sombra. Ele não trabalha só luz, ele trabalha áreas de penumbra propositais para atividade. Sim, com certeza. Se você tem um canto na sua sala que você quer relaxar, não é ali que você vai jogar a luz em cima. Então, ali eu gosto de sentar com os meus amigos para tomar um vinho, iluminação amena. A mínima possível, a mínima para você enxergar o vinho e o aperitivo que você está tomando, a mínima possível. E aí existem softwares que a gente usa, aparelhos, né, que medem a quantidade de lumens, e existem regras para isso. Existem quantidades de lumens para uma mesa, no mínimo 500 lumens, existem quantidades de lumens para você relaxar, para você conversar com os amigos, inclusive para você assistir televisão. Porque um erro muito comum quando eu pego uma casa para decorar é o ponto de luz exatamente em cima da televisão. Nossa, a gente está vendo aqui, vira um espelho, né? Quando eu vou apresentar grandes projetos na televisão, eu apago essa luz. Porque aí você tem que ter essa alternativa. É isso que é muito importante quando a gente fala em iluminação. Você tem que ter alternativas de apagar e acender a luz. A gente tem que ter uma boa distribuição em seções que você vai
ligar ou desligar de acordo com a necessidade e a tarefa que você vai estar executando. Então, muito mais do que um resultado estético, é praticidade, é conforto ambiental, inclusive. É você entender que o seu cliente precisa de mais luz num lado do que no outro. E aí, vamos de novo para o casal, né? Um lê dormindo, outro não lê. Qual é o tipo de lâmpada que eu posso colocar para o marido ler e não incomodar a esposa? É um pequenininho, 1 watt, 2 watts é suficiente para a pessoa ler um livro. Aquele foquinho direcional que às vezes a gente vê em hotel. Aquilo é suficiente para você ler um livro e muito bem. E aquilo não vai incomodar a sua parceira que está dormindo ali do seu lado e não quer luz. Então, assim, a gente entra, assim, num nível de detalhe muito grande da rotina das pessoas que habitam. A gente estuda isso, a gente estuda a interferência e é, assim, uma linha de trabalho que eu sou apaixonada porque traz muitos benefícios para quem está tendo oportunidade de ter um bom profissional executando a sua obra. E voltando de novo, também economia, porque se você atinge o objetivo de uma vez, da primeira vez, você não precisa ficar refazendo aquela decoração, né? Infelizmente, se a pessoa faz uma decoração inadequada que afeta o bem-estar interno da casa, ele vai ter que fazer novamente. E aí, novamente, a gente volta naquela questão do primeiro quadro. É caro contratar um arquiteto? Não é. No final das contas, não é, porque você vai fazer de primeiro. Bom, eu gostaria de agradecer muito a sua entrevista, foi muito esclarecedora, eu acho que cumpriu bem o objetivo do programa, que é trazer para os nossos telespectadores noções de obra, de decoração, falar a linguagem que o pessoal precisa. E obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês continuem com a gente no próximo programa Tudo para a Obra na TV. E fique ligado aí, tem muita novidade vindo. Visita o nosso site, o www.tudopraobra.com.br. Baixa o aplicativo, que lá você vai encontrar as empresas da região, você vai encontrar muita oferta legal, ofertas exclusivas postadas pelas empresas. Então baixa lá o aplicativo e continue acompanhando o nosso trabalho. Um grande abraço. Pensou em piscinas na região dos lagos? Lembrou Flavan, 45 anos de tradição. Mobília para piscinas, filtros, bombas, material e acessórios de limpeza também para sauna, hidromassagem e ainda aquecimento solar. Atendemos de segunda a sábado em novo endereço, agora na Rua João Pessoa, 275, Vila Nova, Cabo Frio.
Entregamos em toda a região dos lagos. Flavan, telefone 2643-3931. Essa casa é sua, essa casa do Chico, Chico Parafuso. Não fique confuso, Chico Parafuso. Inox, ferramentas, material de segurança, ferragens e conexões. O Chico você já conhece, pode confiar. Entre a casa é sua, você vai se amarrar. Essa casa é sua, essa casa do Chico, Chico Parafuso. Não fique confuso, Chico Parafuso. Tonimac, locação, venda e conserto de andaimes e ferramentas elétricas. Estamos localizados nas Palmeiras, na Rua José de Dome 144 e também no Jardim Esperança, na Estrada Velha de Búzios 202, em frente ao ginásio poliesportivo. Nossos telefones 2643-0971 97402-0566. Um grande abraço do amigo Tony. Olá, meu nome é Paloma Mota, sou designer de interiores e atuo no mercado de móveis desde 2006 e sou proprietária da Arc Design Móveis Planejados. No mercado de móveis planejados, eu destacaria 3 experiências frustrantes, que seriam o atraso na entrega, quando o cliente ele às vezes não sai com a data de entrega definida no ato da venda, ou se estende muito no prazo, às vezes passando até de 2 meses do prazo que foi combinado. A segunda seria a qualidade do material, às vezes o próprio acabamento, uma borda, puxador, a qualidade desse material, das ferragens também, e a finalização da montagem, deixando pendências, então não conclui a montagem. Isso também acaba sendo uma experiência ruim. E a terceira seria a assistência, quando o cliente ele liga, solicita uma assistência e não é atendido. E isso acaba perpetuando, passa 1 mês, ele liga novamente, passa 2 meses e acaba não concluindo. E isso eu sinto que essa necessidade é o que o cliente busca, dele ter um pós-venda, né? Uma venda que seja concluída, seja no início da venda e o pós-venda, a finalização da montagem. Com o crescimento do mercado imobiliário, e os ambientes cada vez menores, tem tido um aumento muito grande na procura de móveis planejados, pela necessidade de adequar o móvel ao espaço. O grande benefício que a Arc Design proporciona para os seus clientes, além do material, da qualidade, é todo o acompanhamento. Desde o início que o cliente vem à loja, traz a sua medida, ele chega com muita dúvida, a gente faz todo esse acompanhamento, a gente direciona da melhor forma. Na nossa loja, nós temos um comprometimento com a data de entrega. No momento que o cliente compra conosco, a gente já faz o agendamento da montagem, do início da montagem. Nossa equipe, frequentemente, ela tem treinamento diretamente com a fábrica. E a nossa equipe de montagem é a equipe de montagem própria, fazendo com que a gente mantenha a qualidade dos nossos produtos, que a gente consiga manter uma assistência técnica de qualidade. O cliente ele quer que a gente tenha, além do início da venda, eventualmente uma boa venda, mas também ter um excelente pós-venda. Vou tirar todas as suas dúvidas e entender quais são as suas necessidades. Me chama no WhatsApp que eu mesma vou te atender. Bom, todo mundo sabe que falar obra em Cabo Frio, região, é falar em Chico Parafuso, né? Uma referência super conhecido, um profissional excelente, uma pessoa sensacional e acho que seria muito interessante conhecer a história dele, né? Então, nesse primeiro programa também, nós vamos conhecer a história do Chico Parafuso. Vamos lá, vamos assistir? Olá, tudo bem? Eu sou Chico Parafuso e hoje aqui vim falar da minha história. Vamos fazer uma série da minha história, de tudo que nós passamos desde o início até os dias de hoje. Comecei aos 13 anos no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, fui globinho.
Quem não sabe o que é globinho, recebia o jornal num ponto e entregava o jornal. Aos 15 anos, cheguei em Cabo Frio, em 1985, no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, hein? Viva o samba! E daí então começamos a nossa série em Cabo Frio, trabalhando, começando no restaurante, depois fomos para a praia vender sanduíche natural, caipifruta, depois vendemos roupa, e até que eu me encontrei numa loja de materiais de construção chamada do Caxias. Cheguei lá não sabendo vender nada, simplesmente nada. Fui aprendendo ao longo do dia a dia. Até que em 1993 iniciei um projeto que foi Casa dos Parafusos. Lá iniciei minha trajetória vendendo parafusos, ferramentas, ferragens, mas antes disso eu passei por uma boa escola, que foi a Casa das Fechaduras de Niterói, uma loja referência para mim em fechaduras, fechos, puxadores. Aprendi com o mestre Roberto do Carmo, que hoje tem uma loja em Búzios, tudo em ferragens, tudo que eu aprendi em fechaduras, eu aprendi com ele. Sou muito grato a ele por tudo que eu aprendi com ele. E logo após isso, nós fomos para Casa dos Parafusos e por lá ficamos 15 anos. Desenvolvemos uma loja bem legal, com um conceito bem interessante, aonde que ele foi o pontapé daqui do Chico Parafuso. Fiquei 15 anos, tive a coragem e o desprendimento de vender a minha casa e vim morar com meus pais. A esposa aceitou e tudo isso ficou mais fácil. Vendi minha casa, morei 2 anos na casa dos meus pais e montei a loja. Uma loja de 40 metros quadrados, com apenas um funcionário. Trabalhamos de domingo a domingo. Foi casca, mas foi muito bom. Foi de muita aprendizagem. Esses 2 anos que nós tivemos. Logo os 2 primeiros anos foi de muita correria. Chegava na loja tipo 6 horas da manhã e saía 10 horas da noite. Só chegava em casa, tomava um banho, lanchava e dormia. Quando era 5h30, acordava, tomava um café lá na padaria do Rubens, pegava o Jardim Caiçara e vinha para o Parque Boa. Isso de domingo a domingo. Domingo que tinha um refresco que era de 9 a meio-dia. Passando-se 2 anos, a gente teve a oportunidade de ampliar a loja. Aí nós paramos com um dia de domingo. Ficamos de segunda a sábado. Ampliou-se também a linha de produtos e ampliou também o número de funcionários. E víamos trabalhando, sempre ampliando, sempre trabalhando, sempre montando, sempre fazendo mais marcenaria dentro da loja. Foi anos e anos, nós passamos acredito que uns 8 anos trabalhando com muito, sempre reinvestindo. Tudo que nós ganhamos aqui, nós reinvestimos para dentro da loja. Para quê? Sempre pensando no melhor do cliente. Um balcão novo, um acabamento novo, um acabamento de marcenaria dentro da loja, que eu acho que isso é muito legal, que o cliente sempre satisfeito quando ele vê essa mudança dentro da loja, que ele vê que o investimento dele está tendo o retorno, e isso também me satisfaz. Eu acredito que tem uns lances da loja, que a loja é para mim em movimento. Se eu entro numa loja, ela não tiver luz, som, uma água, um ventinho, um ar-condicionado ou um ventilador, são coisas que são de necessidade dentro da loja. E um café. Isso é legal, você está oferecendo algo para o cliente. Eu vou falar um negócio agora que é muito interessante. Eu creio no tempo. E o tempo não é meu, não é seu, não é do vizinho, não é do outro, o tempo é de Deus. E desde muito cedo, muito novo, eu lembro de um desenho que eu fiz de um bar. Fiz um desenho de um bar, né? Eu botava já aonde quer ser onde quer ser a bancada, onde quer atender o público. Aí eu até falei com meu pai, papai, vou ter um bar e ali eu vou tomar bastante Coca-Cola. Aí meu pai falou assim que você vai tomar bastante Coca-Cola, você vai quebrar a firma, né?
Então, quer dizer, esse lance de ser comerciante, isso já vem dentro desde muito cedo. Vê que todos as minhas pegadas foram todas comerciais. Todas foram comerciais. E Deus, ele foi muito importante na vida, ele é muito importante, só que ele mostrou algo muito mais forte. Eu estava numa loja, e dessa loja teve vamos dizer assim, um vulcão, um negócio ali que mexeu. Naquele primeiro momento eu não entendi o porquê aquilo tudo estava acontecendo. Um ano depois, um ano antes, eu queria vender minha casa para poder montar uma loja. E a minha mulher não fechou comigo. E um ano depois, ela vai e fecha comigo. Não, agora sim, vamos vender a casa. Mas por quê? Isso tudo tem um porquê. Né? E acabei vendendo a minha casa e indo morar na casa dos meus pais, no mesmo quarto, onde morava eu e meu irmão. Aí ficou eu, minha esposa e meu filho, durante 2 anos. E aonde que eu vou morar? Isso apareceu um amigo, apareceu não, né? Tudo acontece. Um amigo Fabiano, e eu comprei uma casa com ele, que mora aqui, do lado aqui no Parque Público, na rua 22, no Fio do Bigode. Que sou grato a ele, jamais vou ser grato eterno, porque não dá para não ter essa gratidão. Então Deus fez isso, ele me deu uma casa, ele me deu uma loja, e a casa que eu tenho hoje é maior do que onde eu morava. Olha o mistério, é forte. E me deu o início de uma loja, que tudo que eu queria. E eu nunca tive medo. Em resumo, se você tiver seu sonho, não sonhe só, realize. O sonho é para ser sonhado e realizado, mas com calma, no tempo de Deus. Creia nisso, siga isso, que você vai realizar seu sonho. Eu acreditei e acredito. Me amarro em sonhar e você continuar sonhando. Valeu? Não fique confuso. Chico Parafuso é muito difícil. Olá, eu sou Renata Millen, arquiteta, designer, decoradora e agora consultora técnica do programa Tudo para Obra, onde a gente vai conversar sobre construção, reforma e tudo que diz respeito a esse mundo onde eu habito e que eu amo tanto. E vou levar dicas, parceiros, tudo de melhor para vocês. Hoje o nosso assunto é área gourmet. Nós estamos aqui hoje na área gourmet de um apartamento. Hoje é um dos maiores pedidos de projeto que os escritórios de arquitetura têm se confrontado. Áreas gourmet. Com a atual violência, as pessoas têm procurado as suas próprias residências para trazer amigos, para viver momentos agradáveis, e agora está na moda ser gourmet, e aí a gente tem feito muita área gourmet. Nesse caso aqui, é uma área gourmet de apartamento, onde a gente recriou tudo que uma cozinha precisa ter para que eles possam executar com praticidade aqui nessa área, na parte superior de um apartamento de cobertura. Portanto, nós trouxemos a parte da geladeira, que ainda não foi instalada, nós estamos no final dessa obra. Nós trouxemos a parte de torre de eletrodomésticos, também ainda não foi instalado totalmente, nós temos aqui o forno elétrico, a parte da torre que normalmente nós fazemos com divisor de talher embaixo, imediatamente. Isso é um padrão que a gente segue porque dá muita praticidade para a cozinha. Trabalhar a torre de eletros com os gaveteiros na parte inferior. E aqui a nossa bancada de trabalho. E aí eu vou ter que dar uma paradinha para falar sobre essa belezura aqui. Esse é um equipamento de primeira linha, é um equipamento BB Blend, que a gente chama. Ele é capaz de te produzir água natural, água com gás, água gelada, água quente, chá, café, cappuccino, chocolate, refrigerante. Ou seja, ele é é um apartamento dentro de um equipamento. Mas é
excelente qualidade, de uma marca muito conhecida, e a gente super indica para esse tipo de área gourmet, porque você não precisa ir na parte inferior do apartamento para que você precise fazer qualquer tipo de produto que você queira consumir nessa área superior. Portanto, é um mega equipamento que a gente conseguiu colocar nesse projeto. Seguindo adiante com a nossa bancada, novamente, isso é praticamente uma assinatura minha. A lixeira embutida. Eu evito ao máximo que os meus clientes usem lixeiras sobrepostas em cima da pia. São anti-higiênicas, nem sempre são bonitas, comprometem o resultado estético. Então, eu uso sempre esse tipo de lixeira, que é de excelente qualidade e fica embutidinha, e é muito bacana de estar sendo utilizada. E aqui, mais uma vez, e eu gosto demais também dessa cuba, também é uma espécie de assinatura nos meus projetos, é a Cuba Morgana da Tramontina. Ela tem uma série de equipamentos, de utensílios que você pode estar agregando a ela, como tábua de corte, escorredor. E aqui você vê o tamanho dela, ela é enorme. Então, nesse caso aqui, que é uma área gourmet, que vai ser utilizada como cozinha, que vai lavar panelas, que vai lavar espeto, porque a gente tem churrasqueira, ela é a melhor alternativa, porque ela tem uma área útil enorme e ela vem recheada de acessórios. Então, para as áreas gourmet, a gente tem utilizado muito esse tipo de cuba e ela traz uma excelente solução. Nesse caso, especificamente, nós optamos por um granito escuro. Na verdade, em área gourmet é o que melhor se adequa, por conta do sangue da carne, por conta de produtos que têm uma tendência a manchar granitos e mármores. As pessoas acham que granito não mancha. Mancha sim. Granito precisa de manutenção, produtos de primeira qualidade e cuidado. É uma pedra, é um produto natural, que ele está resinado, mas principalmente a resina precisa de uma manutenção que mantenha o brilho, mantenha a qualidade do produto. Então, nas áreas gourmets, nas áreas onde a gente tem esse tipo de trabalho, como a gente vai ter aqui, eu opto sempre por bancadas com a cor mais escura. Nesse caso aqui, o nosso parceiro foi a Arte Carrara, mármores e granitos. O granito é o preto absoluto. A gente trabalhou a bancada molhada e a bancada seca. Eu sempre trabalho bancada molhada e seca, para que a área não escorra para cá, para as áreas dos eletrodomésticos. Nesse caso, a gente tem um eletrodoméstico de qualidade, que a gente não quer que a água vá para ele, e a gente tem do lado de lá a parte de corte de carne, que a gente também não quer que a água vá para lá. Então, a gente fez o recorte central, para que a cuba fique embutida dentro desse recorte central, e a gente não tem a possibilidade da água escorrer para as laterais, e nem para cima de quem está lavando a louça. E aí a gente fez todo esse acabamento. A gente vai continuar, depois do comercial, conversando sobre essa área gourmet, conversando sobre os nossos parceiros e lembrando para que você acesse o site do nosso programa. O site é www.tudopraobra.com.br. Lá você vai achar as informações de todos os parceiros do programa, vai achar dicas para construção civil e reformas e ainda descontos e promoções exclusivas que só você vai encontrar no nosso site. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Tudo para Obra, onde nós conversamos sobre arquitetura, construção, reformas. E hoje o nosso assunto é a área gourmet, um assunto muito na moda. Todo mundo quer uma área gourmet interessante, todo mundo quer chamar os amigos, trocar experiências, né? E agora está na moda cozinhar, enfim. A gente tem feito muitas áreas gourmet e a gente tem vários segredinhos para que ela funcione de uma maneira prática, de uma maneira que ajude a você com praticidade no seu dia a dia. Nessa área gourmet, especificamente, nós trabalhamos com armários da Todeschini, que é o nosso parceiro aqui em Cabo Frio, Todeschini Formato. E uma coisa que eu gosto de mostrar, que eu faço muito em cozinhas e fiz aqui nessa área gourmet, é colocar o escorredor na parte superior. Isso é muito importante para liberar a bancada. A gente tem feito isso com muita frequência. Você libera a bancada da parte das louças, dos copos, dos talheres sujos ou molhados, porque aí você lava e vai colocando para a parte de cima. E ele tem a bandejinha que você recolhe depois,
joga a água fora e fica tudo certo. E aí você bota tudo guardadinho na parte superior do seu armário e você consegue liberar a sua bancada para você poder cortar sua carne, preparar sua caipirinha, aquelas coisas todas de área gourmet que a gente gosta tanto, não é verdade? A gente tem também a parte inferior de armários da Todeschini, nessa padronagem preta, nessa padronagem escura, que a gente optou por ser essa área externa, muito clara, e aí a gente quis trabalhar com tonalidades mais escuras. Aqui, para fazer o contraponto, a gente entrou com essa linha de revestimentos da Decor Tiles. Essa linha se chama Carbone Deluxe, é uma linha lançamento da Decor Tiles, ela é em 3D mesmo, tá? Isso não é só a pintura, ela tem relevo, mas é um relevo de excelente qualidade e de fácil limpeza, fácil manutenção. Então, a gente colocou aqui nessa área gourmet, a gente não poderia jamais trabalhar com produtos excessivamente porosos por conta da gordura, por conta da poeira, da fuligem do carvão, que agregam em produtos porosos. Nesse caso, não é um produto liso, produto fácil de manutenção, e a gente pôde trabalhar com ele aqui. Nesse caso aqui, a nossa área construída terminava bem nesse alinhamento. Nós continuamos com ela numa cobertura de vidro maravilhosa que a Requinte está desenvolvendo para a gente. E aí, é uma coisa até importante de explicar para que você entenda a importância da contratação de um bom profissional, de uma boa equipe para a execução da sua obra. Tem todo um mistério, ou seja, nós tivemos primeiro que instalar toda a estrutura de alumínio que vocês vão acompanhar aí com a gente. Essa estrutura branca de alumínio foi colocada. Depois da estrutura branca colocada, nós fizemos a instalação da churrasqueira e da coifa da churrasqueira. E após a instalação da coifa da churrasqueira e o tubo de subida, foi tirada a medida dos vidros que vão ser instalados nessa cobertura, para que agora esse vidro chegue e a gente consiga fazer essa instalação. Então, tem toda uma metodologia de trabalho, porque a chaminé da churrasqueira passa pelo vidro da cobertura e a gente tem toda uma ordem de instalação para que isso seja feito de uma maneira adequada e a gente não tenha possíveis futuros vazamentos. Então, a gente tem que ter esse tipo de preocupação e é muito importante você ter um profissional habilitado. E aí a gente volta naquele assunto que a gente gosta sempre de falar. Contrate sempre um profissional habilitado para a sua construção, para a sua reforma. Hoje a gente sabe, as estatísticas nos falam, que uma contratação de um profissional ela vai custar de 1 a 5% do valor total da sua obra. E hoje é comprovado que você perde de 30% a 40% em perda de material, em retrabalho, pela não contratação de um profissional. Portanto, não é nenhuma economia não contratar um bom profissional. Economia é contratar um bom profissional que vai saber exatamente aonde você deve gastar o seu dinheiro, aonde você deve investir em produtos de qualidade e aonde já não é tão importante acontecer dessa forma. Nessa área toda, nós tivemos que trabalhar com gesso novo, com parte superior de teto, com trabalho de iluminação, e aí a gente teve que entrar, e é muito importante, com todo um acabamento de teto. Nisso a gente trabalhou com o nosso parceiro, que é a Mafra Tintas, em Cabo Frio, trabalhamos com selador acrílico, massa acrílica, pintura acrílica acetinada, porque arquiteto não gosta de tinta brilho, e aí a gente trabalhou todo esse acabamento, que foi de excelente qualidade, e é uma coisa importante de mostrar, isso é um truque, arquitetos costumam fazer isso. Esse tipo de pergolado no gesso, que a gente fez com esse acabamento, com todo esse material, a gente fez para esconder uma viga que existia aqui. Existe uma viga aqui no meio do caminho, que a gente não tinha como esconder. Então, o que a gente fez? A gente criou várias outras e criamos um pergolado, para que ela ficasse embutida dentro desse pergolado e você não percebesse a existência dessa viga. Isso só um profissional habilitado vai saber fazer para você. E finalizando, a estrela da área gourmet, a churrasqueira. Nesse caso aqui foi um trabalho em parceria com a Só Lazer. Nesse caso, a gente optou por esse tipo de coifa mais moderna, mais robusta. A gente não quis a coifa piramidal, que a gente achou que esteticamente ia ficar mais interessante. A gente trabalhou ela na pintura automotiva preta, que para nossa área, para nossa região, que trabalha com maresia, é excelente. Ela tem uma durabilidade muito boa. Trabalhamos com a churrasqueira com toda a parte de motor, com toda a parte de aço inox e a praticidade dos vidros e dos granitos, tanto no fundo e os vidros laterais, porque fica muito mais fácil para você limpar, fica muito mais fácil para você fazer a manutenção, tanto em gotejamento de sangue, tanto em poeira e fuligem, que é o que o carvão produz. Portanto, contrate também sempre uma empresa de qualidade para fazer esse serviço para vocês, porque é sempre muito importante que não haja retorno de fumaça na sua churrasqueira.
Nós hoje terminamos o nosso programa, ficamos por aqui, agradecemos a sua presença, a sua audiência, dizendo que todas essas informações, os nossos parceiros, as nossas dicas vão estar no nosso site, o site do programa, que é www.tudopraobra.com.br. Lá você vai encontrar, além de todos os nossos parceiros, grandes e exclusivas promoções, que você só vai encontrar por lá. Então não perca, não deixe de visitar o nosso site. E ainda eu convido vocês a conhecer as minhas redes sociais profissionais, no Instagram, Renata Millen, e no ateliê Renata Millen no Facebook. Ok? Aguardo a visita de vocês. Lá eu posso responder qualquer tipo de pergunta que vocês tenham sobre o programa ou sobre a nossa profissão.